Salve, salve rapaziadinha do canal. Quanto tempo, quanto tempo que eu tô aqui sem dar as caras, sem aparecer pra conversar um pouquinho de Vasco com vocês. Andei sumido, porém sempre acompanhando o Vasco da Gama. Nunca abandonarei esse clube, por mais na merda que estejamos, eu não abandonarei nunca. E eu vou dar alguns motivos pelo meu sumiço, tá, rapaziada? Esse vídeo aí que eu mostrei no início é pra mostrar pra vocês que eu tava lá no jogo contra o Galo, tava lá, foi incrível, foi sensacional. Tô gravando esse pós-jogo aqui no dia 21 de agosto. Então, assim, hoje o Vasco faz 125 anos de história. Queria desejar os parabéns pro clube da minha vida, clube que vai me acompanhar pro resto, até minha morte. O Vasco vai me acompanhar. Então, assim, independente de onde a gente esteja, se no topo, se na lama, eu sempre vou estar lá para torcer por você e te acompanhar. Queria desejar aqui meu agradecimento por tantas felicidades e por tantos estresses na minha vida, porque enfim, a gente sempre volta para estaca zero, que é sempre iludido e sempre torcendo pelo Vasco da Gama. Queria te desejar agora falando com o Vasco da Gama diretamente, queria te desejar essa dedicatória e te agradecer por tantos anos, e que a gente continue aí por muitos e muitos anos de glórias e vitórias, pelo amor de Deus. O jogo foi sensacional, galera. O jogo foi sensacional e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o jogo daqui a pouco. Antes eu vou falar com vocês aqui sobre o que aconteceu. Enfim, mais um corte, rapaziada, pra matar o bicho aqui que tava em cima de mim. Mas eu vou explicar pra vocês mais ou menos ali tudo o que aconteceu para o canal ter dado essa pausa. Dei uma desmotivada. Já vou iniciar aqui falando um pouquinho. Tô meio enferrujado de gravar vídeo, mas já vou falar um pouquinho, cara. Confesso que eu fiquei com uma leve desmotivação aí com a fase do time. Não foi o que me motivou a dar essa pausa. Eu não planejei essa pausa, confesso. Mas assim, eu confesso que fiquei desmotivado pelo momento e pelo que o jogo se desenhava sempre. Sempre que eu vinha aqui falar com vocês era sempre o mesmo roteiro. Mesmo tudo acontecia, era a mesma falha, eram as mesmas falhas, eram os mesmos personagens. Você não tinha nenhum tipo de novidade, assim, tanto pro bem quanto pro mal. Então eu fiquei tipo assim, caralho, cara, vou ter que gravar o mesmo vídeo que eu gravei semana passada, só que botar outra thumbnail, aquela thumbnail simplesinha que eu faço, botar outra thumbnail e falar de outro. Sei lá, o Vasco jogou em São Januário, agora o Vasco jogou, sei lá, no Allianz Parque. Tô dando um exemplo. Entendeu? Então só mudava o ambiente e a thumbnail e o time que a gente jogava contra, porque basicamente era a mesma coisa, entendeu? Então eu dei essa desmotivada e aconteceram algumas coisas na minha vida, minha rotina, como eu falei, minha rotina não era mais a mesma. Se introduziram alguns programas na minha rotina que o meu tempo não era mais tão hábil assim pro canal. Eu tava aprendendo a editar, tava assim bem engateando mesmo. Minha edição sempre foi uma coisa muito simples. Então ainda é muito simples e eu não conseguia mais me dedicar tanto a essa coisa de aprender, editar, aprender o programa que eu estava editando meus vídeos. Então eu fui perdendo eu fui botando o pé no freio em relação ao canal. Isso tudo virou um bolo que aí no final eu parei de gravar os vídeos. Os jogos aconteciam, era sei lá, um domingo à tarde, logo depois do domingo eu tinha coisa para fazer. Ou sei lá, numa segunda, entendeu? Que alguns dias aí nessa segunda-feira eu voltei à faculdade, autoescola, esse tipo de coisa assim, né? Corriqueira, mas que às vezes exige que você faça um esforcinho a mais e abra mão de algumas coisas. Mas assim, eu não desisti do canal, eu abri mão naquele momento porque priorizei outras coisas, mas tô voltando porque eu gosto muito de falar de Vasco, por mais desmotivado que eu esteja. Eu gosto muito de falar de Vasco e gosto de analisar as partidas, gosto de falar sobre tudo, sobre esse momento. Então é isso, estamos de volta basicamente, e agora para ficar,
tá? Então a gente vai para essa análise já já. Também queria dizer aí que eu não cheguei a cobrir nem comentar sobre as contratações de Medel, Payet, que mais? Caraca, teve coisa pra caraca aí. Maicon, cheguei a falar. Acho que Maicon não cheguei nem a falar. É, o Vasco, Paulinho Paula, Praxedes. O Vasco fez algumas contratações aí nessa janela de meio de ano. O Vasco teve uma janela bem agitada, tá certo? E eu não falei sobre muita coisa, só que eu também acho que eu perdi o timing de muita coisa. Então a gente vai começar a falar dos reforços já em andamento, tá certo? E com isso eu vou comentar um pouquinho sobre o jogo do Galo, que eu vi em loco, que foi do caralho. É isso, vamos aí. Bom, rapaziada, falando desse jogo contra o Galo, cara, sinceramente acho que o Vasco fez o jogo que deveria fazer. Nem mais, nem menos. O Vasco fez o que era determinado, o que foi determinado a ele. Fez a lição de casa. O Vasco precisava ganhar o jogo, porque o Vasco tem um jogo a menos. O Vasco terminou o turno com um jogo a menos e começamos o retorno com um jogo a menos, obviamente. Era importante ganhar pra gente estar na cola do pessoal ali que tá saindo do Z4, da zona do perigo, certo? Então assim, a vitória era importante porque ganhando do Galo hoje, ganhando do América, hoje hoje, se eu não me engano, a gente ficaria, se a gente ganhasse do América hoje, a gente ficaria 3 pontos da saída da zona da degola. Só que lá no começo da rodada, se a gente tivesse ganho do América e do Galo, nós estaríamos fora da zona da degola. Então o Vasco poderia ter começado o retorno escapando da zona da degola. O que significa que estamos muito vivos, certo? E além disso tudo, a gente consegue construir um outro psicológico para a equipe. O Vasco hoje é uma equipe totalmente diferente da que foi no início do ano. Eu conversei com algumas pessoas aí durante esse meio tempo e muitas pessoas falaram, até pessoas que não são vascaínas, falaram, cara, para você ver o quão perceptível cara, o Vasco é outro time. Caraca, nem parece aquele time do início do ano. Pô, e eu fui no jogo contra o Palmeiras, conversei com os amigos meus que estavam lá vendo o jogo comigo, e a gente falou, cara, o Vasco tá irreconhecível, é outra equipe. Pode não ser aquele equipe, sim, sensacional, fantástica, mas é uma equipe totalmente diferente. Hoje o Vasco é uma equipe organizada. Então, com um psicológico mais bem trabalhado pelo Ramon Dias, que também é um treinador mais experiente, eu acho que o Vasco conseguiu administrar melhor essa pressão de chegar aqui, de construir o resultado, de suportar o resultado, né? Coisa que não aconteceu contra o Palmeiras no nosso primeiro jogo no Maracanã. Então, assim, eu acho que o Vasco conseguiu suportar o resultado e é isso, um resultado importantíssimo, entendeu? Com outros personagens também, personagens que você vê que como vieram junto do Ramon Dias ali naquele vão entre William Batista e Ramon Dias, você vê que ele vem com uma cabeça de outra maneira. Ele não vem daquele trabalho cansado do Maurício Barbieri, que eu acho que ninguém imaginava que seria aquela coisa horrorosa, entendeu? Os jogadores vieram construídos trazendo outro tipo de experiência, outro tipo de motivação para essa equipe, entendeu? O que gera com que, como se as coisas começassem do zero. Óbvio, é tudo muito difícil, mas assim, você tem que começar a construir as coisas do zero. Você tá em outro momento psicológico. Você não pode deixar aquilo te abalar. É complicado? Pô, pra caralho, deve ser difícil pra caralho, parceiro. Mas, mano, tem que ser. Se não for agora, vai penar. Então, assim, eu gostei da partida que o Vasco fez. Eu acho que o Vasco foi muito bem organizado. Óbvio, o Galo teve algumas chances, mas o Galo também é uma boa equipe no papel. Eu acho que o Filipão não faz um grande trabalho no Galo e acho que todo mundo concorda com isso. Mas acho que o Galo por si só, a dupla Paulinho e Hulk, algumas jogadas, mesmo o time não sendo tão bem treinado, ele consegue sair alguma coisa dali, floresce alguma coisa daquela dupla. E o Vasco sofreu, de certa forma, ali, algumas chances no primeiro tempo, um cabeceio do Hulk no segundo pau, numa desorganização. Só que eu gostei muito, o Vasco fez um gol muito no começo, o que gera uma certa segurança construir esse resultado no começo, porque você já está na frente do resultado, você não chega no final ali ansioso para fazer um gol, sabe, a torcida cobrando essa coisa. Então, assim,
Eu acho que foi muito importante esse gol no começo. O Vasco jogou bem organizadinho, soube sofrer no primeiro tempo, mesmo que pouco, o Vasco soube sofrer, botou uma bola na trave com o Vegetes também, que por sinal está se mostrando uma baita contratação. Um jogador que, digamos que tenha características similares ao Pedro Raul, só que ele tem vontade e disposição, coisa que o Pedro Raul não tinha, na minha opinião. Então, assim, gostei, o Vasco fez um primeiro tempo digno, construiu essas chances, né, o gol. Que eu me lembro agora foram essas chances, o gol e a bola na trave do Vegetes no travessão, que ele antecipou o Maurício Lemos, Maurício Lemos é o nome do zagueiro, o zagueiro do Galo. Não, o Maurício Lemos joga pela direita, o Gemerson, né? Acho que foi o Gemerson que ele antecipou e cabeceou na trave. Acho que o Vasco não construiu mais nada tão perigoso quanto foi, mas eu gostei porque o Vasco tava ali organizado, quando a bola tava no pé do Vasco, o Vasco sabia o que fazer, sabe? Não era aquela coisa desorganizada, caralho, o jogo vai rolando, os caras vão pressionando, e aí uma hora que a bola cai no pé de alguém, alguma coisa sai. Não, o Vasco sabe o que fazer. Acho que a entrada do Praxedes e do Paulinho Paulo foram essenciais para dar essa organização na equipe. O Praxedes é um jogador que, mesmo tendo errado no segundo tempo, um lance muito bobo no começo do segundo tempo, ele é um cara que tem uma certa calma, ele tem uma certa vontade de jogar, e o Ramon Dias pediu a contratação dele, gosta muito dele, justamente por isso. E eu acho que hoje o meio-campo do Vasco é formado pelo Zé Gabriel, que é um primeiro volante ali mais fixo, mais marcador, que ajuda na zaga também, até pela estatura. Ele ajuda o Medel ali, que traz a estatura para baixo. O Zé Gabriel equilibra. Eu acho que o Zé Gabriel, querendo ou não, tá sendo um personagem importante, mesmo não gostando dele. Ele tá sendo um personagem importante, ponto. Ele pode contribuir, tomara que contribua mesmo. E o Vasco tem hoje um motorzinho, que é o Paulinho Paulo, que é um cara que não cansa. É um cara que tá sempre ali, tá sempre correndo. Às vezes eu acho que ele corre errado de tanta disposição que ele tem, mas ele é um cara que dá 100% dele para essa equipe, o que é muito importante. E o Praxedes, que é aquele cara mais pensador, mais organizador, é como se fosse um Jair mais novo, entendeu? Um pouco e com mais disposição, que eu acho que o Jair, já falei algumas vezes aqui no canal, até antes da pausa, que o Jair é um pouco cansado, às vezes ele parece um pouco preguiçoso na hora de jogar bola. Tá certo? Então, assim, eu acho que, como eu disse já, o bom primeiro tempo do Vasco passa por essa organização, por essas características da equipe, de saber o que fazer com a bola, de não desesperar tanto. Então, gostei, o Vasco criou bem, poderia ter feito 2-0 já no primeiro tempo. Sofreu no primeiro tempo? Sofreu, mas não foi tanto assim. No segundo tempo, acho que o Vasco sofreu mais e soube sofrer. Então agora uma análise do segundo tempo, eu já acho que o Vasco começou mais devagar, teve o erro do Praxedes, que é uma boa defesa do Léo Jardim, que por sinal fez um baita jogo, a gente tem que enaltecer aí o Léo Jardim, que vinha sendo um certo assim, vilão nessa sequência de derrotas e nem um pouco incorreto, muito pelo contrário, muito correta essa vilanização do goleiro, porque ele falhou em alguns lances capitais. Mas continuando, eu acho que o Vasco começou devagar e o Galo veio forte, querendo esse empate logo no começo, para quem sabe buscar a virada. Só que assim, a gente soube sofrer, a gente suportou muito bem isso. E assim, cara, vou te falar que o Vasco teve chances de contra-ataque, o Vasco conseguiu acertar bem as puxadas de contra-ataque, principalmente com o Peck, só que eu acho que tiveram algumas decisões erradas. A gente já falou sobre isso, as decisões erradas, elas muitas das vezes elas punem o Vasco da Gama, e assim, é o tipo de coisa que não aconteceu nesse jogo, mas poderia muito bem ter acontecido. Por exemplo, o contra-ataque que o Praxedes dá o passe, a bola desvia, cai no Vegetes, o Vegetes faz aquela finalização que ele acaba escorregando. De repente, se ele acha um passe, se ele finaliza antes, pode ser, é tudo questionável, mas assim, decisão melhor eu acho que tinha do que aquela ali, tá? Eu acho que a do Peck, eu acho que mesmo ele sendo puxado, ele poderia ter finalizado melhor, sabe? Mas assim, esse lance é complicado porque ele foi puxado, né? Então assim, atrapalhou, querendo ou não. Eu acho que ele poderia ter estado melhor, mas atrapalhou a finalização de uma maneira ou de outra. De repente, se ele cai, é pênalti, o que é uma merda, que é alguma coisa ruim, porque você gera no jogador aquela coisa, tu tem que cair pro juiz marcar.
E não deveria ser assim. O cara claramente puxa a camisa do Gabriel Peck, que fez uma boa partida, mas ele, se eu não me engano, teve um lance também que ele entrou, o Vasco faz uma jogada ali pela esquerda, a bola sobra ali na área e ele, em vez, ele cruza alto, como se fosse chutar a bola no gol, mas uma meia altura meio ruim assim, como se fosse um chute, meio um cruzamento assim pra dentro, pra alguém desviar. Eu acho que o Vasco errou em algumas tomadas de decisão e poderia ter feito um jogo melhor em relação a isso, tá? Mas ele poderia ter feito 2-0. O Paulinho Paula também meteu uma bola na trave numa falta, é, que pô, quase foi um puta de um golaço, para sacramentar, para sacramentar ali os 3 pontos. Não rolou. Mas assim, o Vasco, eu acho que o importante, cara, o importante é que o Vasco soube sofrer, que o Galo chegou mais no segundo tempo, uma finalização do Hulk de falta que chuta muito bem, o Léo Jardim pegou aquele campo nojento do Maracanã, tudo amassado. Léo Jardim catou uma bola também, que a bola que cai na frente dele, uma das bolas mais difíceis, a bola além de que cai na frente dele, ainda tá chovendo, caindo um pé d'água no Rio de Janeiro. Então assim, baita partida do Léo Jardim, enalteceu, como eu disse, já 2 vezes, vou falar mais uma, o Vasco soube sofrer e o Vasco lutou. O Vasco deixou a alma em campo. Rossi, que entrou depois, Gabriel Peck, Vegete, acho que até o Sebastian Ferreira ali, Robson Bambu, por mais que não ache um primor tecnicamente, ele é um cara que se doa bastante. O Lucas Piton, que vem fazendo acho que dessa primeira leva de contratação é um dos melhores, se não o melhor. É um cara que mais acerta cruzamentos no Campeonato Brasileiro, se não me engano. Então assim, cara, eu acho que o Vasco lutou muito e isso é muito importante pra mostrar que o time tá com uma alma renovada mesmo, sabe? Deixar aqui também, agora lembrei aqui, uma pena o que aconteceu com o Gabriel Dias, voltou, não vinha jogando mal aquela partida, tudo bem que era muito cedo, mas não vinha jogando mal, uma pena o que aconteceu com ele. O Emiliano Martinez disse que é algo muscular, então deve ser resolvido de forma mais rápida, de forma mais instantânea, mas de qualquer jeito, é muito triste ver o que aconteceu com ele, porque parece um cara muito querido pelo elenco vascaíno, certo? Acho que no geral é isso, rapaziada. E também enalteceu o trabalho do Ramon Dias, que arrumou a casinha de uma certa forma, colocou o Medel, viu que o Medel não estava rendendo muito bem de primeiro volante. Eu achei que as 2 partidas que o Medel fez de primeiro volante ele não rendeu legal. Então acho que assim, foi de muita cara e coragem também botar o Medel de zagueiro, porque ninguém vinha rendendo na zaga pela direita. Botar um cara daquele tamanho na zaga ali pela direita, por mais que o Medel tenha a experiência na zaga, o Medel é um cara muito baixo. Então de repente você usa mais o Medel numa linha de 3, com caras mais altos, para você compensar isso. Só que você botar ele numa linha de 4, com Léo ali para você sair rebatendo tudo, mas assim, cara, foi muito bom. Ele tem uma calma muito que transparece muito bem isso dentro do jogo. Ele facilita o jogo do Léo, que melhorou muito, cresceu muito de produção nessas últimas partidas. Eu achei que ele também vem bancando decisões que eu gosto de. Cara, quem manda que sou eu. Se você não treinar, por mais que você tenha sido uma contratação badalada no começo do ano, se você não treinar, se dedicar pelo seu clube, você vai bancar para um cara que talvez não seja tão bom tecnicamente quanto você. Por exemplo, tirar o Jair da relação em 2 jogos, tirar o Puma da relação, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa é muito importante para você mostrar a sua cara, entendeu? Por mais que o Ramon Dias não tenha que provar nada para ninguém, seja um treinador com a carreira que fala por si só, eu acho que é importante você chegar dando esse recado pros jogadores. Os jogadores respeitam, pelo visto, respeitam muito o treinador, o manager Ramon Dias, que fique bem claro. Então assim, eu acho que ele arrumou a casinha e eu acho que é isso o principal. Para sair dessa situação, o Vasco só precisa. Para só sair da situação, acho que o Vasco precisa arrumar a casinha e conquistar resultados. Ponto. Certo? E hoje eu vejo o Vasco como uma equipe organizada. Certo? Uma equipe com vontade. Organização e vontade já te levam longe. Certo? Talvez não tão longe, mas longe dessa situação que nós nos encontramos,
certo, rapaziada? Então é isso. Eu não sei, acho que não esqueci nenhum ponto. Se eu tiver esquecido também, dá um alô aí nos comentários, tá, rapaziada? Queria agradecer aí pela paciência. Obrigado por entenderem meu lado, tá certo? Então é isso. Tamo junto, se inscreve no canal, comenta aí, vamos trocar aquela ideia. Tô pensando em lançar também um podcast no Spotify pra rapaziada, pra começarem a acompanhar aí. Quem quiser, não quiser ver o vídeo, quiser só ouvir, tá na academia, quer ouvir um pouquinho aí eu comentando sobre as coisas do Vasco da Gama. Eu tô pensando em lançar um podcast no Spotify, mas ainda não sei ao certo, tá, rapaziada? No próximo vídeo eu falo com vocês sobre isso. Tamo junto, se inscreve, ativa o sininho aí pra receber os vídeos. Comenta, vamos por mais. Feliz aniversário Vasco da Gama pelos 125 anos de história e glórias, tá certo? E é isso, rapaziada, tamo junto, saudações vascaínas, valeu, até a próxima.